Ora vivam, espero que estejam bem, espero que esteja tudo a correr bem e que vão estudando o melhor possível. Bom, eu vou dizer aqui algumas considerações rápidas sobre a responsabilidade internacional do Estado, só para vocês verem basicamente do que é que se trata aqui. Não vou desenvolver muito, até porque sinto que a internet está assim a falhar um pouco, deve estar muita gente a utilizar e, portanto, não vou demorar muito tempo com isto. Bom, a responsabilidade internacional do Estado, como o nome indica, é a possibilidade em algumas circunstâncias, acionar o Estado para obter compensações por qualquer dano resultante de uma violação do direito internacional. E claro, isto não foi sempre assim, embora desde há muito tempo se pensasse que os Estados, ou alguém pelos Estados, devia ser responsabilizado por danos causados. Bom, e aqui, pronto, eu tenho aqui algumas ideias, não é, portanto, que normalmente são utilizadas para discutir, digamos, esta questão, não é? Basicamente a dificuldade inicial em responsabilizar quem quer que fosse, não é, designadamente um grande império, ao mesmo tempo que se sabia que a justiça natural de alguma forma apontava no sentido dessa responsabilidade, mas na prática era muito difícil de obter essa responsabilidade. Os imperadores da antiguidade achavam-se, digamos, aqueles que promulgavam a lei e, portanto, não havia lei acima deles, não é? À luz da qual eles pudessem ser responsabilizados. Pronto. Mas isto aqui não tem que se preocupar muito com isto. Depois também é uma outra discussão que é esta, não é? Alguns autores negam totalmente a ideia da responsabilidade porque, no fundo, dizem que não há nenhum padrão universal de correção moral à luz da qual, digamos, os Estados pudessem ser responsabilizados. Essa teoria ainda circula por aí, mas, por exemplo, foi defendida por Joseph Mengele, não é? Que era o anjo da morte no campo de concentração de Auschwitz, não é? É aquela mentalidade do positivismo científico, não é? De que, digamos, o que existe é o mundo natural, não existe nada para além do mundo natural e, portanto, não existe nenhum código ético universal à luz do qual possa haver responsabilidade. E isto é muito interessante, mas claro, apesar de tudo, vai contra intuições profundas do ser humano e, portanto, não é muito aceito. Lá está, a Constituição Alemã, por essa altura, não é, digamos aqui, apontava no seu preâmbulo para uma ideia de um código ético universal de origem transcendente, não é? E, portanto, e no fundo isso corresponde muito, digamos, a uma intuição profunda da humanidade, embora depois surjam as discussões de saber qual é que é exatamente o conteúdo desse código ético. Depois temos aqui, digamos, algumas considerações sobre a responsabilidade e a justiça internacional, não é? Portanto, no fundo, isto é muito interessante, mas para haver responsabilidade internacional seria necessário haver uma espécie de uma jurisdição internacional credível, não é? Considerada legítima e credível, independente, imparcial, etc. E, como sabem, nem sempre isso é fácil de conseguir. Bom, depois temos aqui a responsabilidade e a proliferação de tribunais internacionais. Esta é uma realidade sobre a qual nós já falámos, não é? No fundo, há aqui algumas questões interessantes que são discutidas, mas vamos passar também à frente disto. Só gostava de chamar a vossa atenção para o facto de que depois da Primeira Guerra Mundial, portanto entre a Primeira e a Segunda, começou a haver já, digamos, alguma agitação nesta área da responsabilidade internacional, designadamente nos anos 30 do século XX, com as conferências da Codificação da Sociedade das Nações, criada
depois do Tratado de Versalhes. Também houve um projeto de convenção de responsabilidade dos Estados por danos causados no seu território à pessoa e à propriedade estrangeiros. Isto tinha a ver mais com a propriedade dos investidores e os direitos dos investidores. Depois temos aqui uma sequência de datas, não é, que vão conduzir a um projeto de artigos sobre a responsabilidade internacional de 2001, que embora não tenha ainda, digamos, sido transformado numa convenção, é basicamente o texto de soft law que existe nesta matéria e que muitos consideram que mesmo assim nesta versão de projeto já digamos, destila uma boa parte do direito consuetudinário nesta área. Bom, e então vamos ver aqui, digamos, alguns artigos deste projeto de artigos. Este projeto de artigos sobre responsabilidade internacional dos Estados vocês podem encontrar rapidamente na internet, não é? No Google, portanto não é problemático, vocês podem ver isso. Bom, então rapidamente aqui sobre isto. Bom, este artigo mostra que lá está, que um ato que viola o direito internacional, um ato de um Estado deve desencadear a responsabilidade internacional desse Estado. Não é? Depois é esta ideia de que o que seja um ato lícito ou ilícito de um Estado é regido pelo direito internacional, ou seja, um direito acima do Estado. Não é? Não pode ser o Estado a dizer se a sua conduta é lícita ou ilícita à luz do seu próprio direito, não é? Porque aí ele estava a ser juiz em causa própria. Depois temos aqui, digamos, um projeto de artigos sobre responsabilidade internacional consagrando uma divisão entre obrigações primárias de direito internacional e obrigações secundárias. As obrigações primárias são aquelas que os Estados devem, em primeira linha, cumprir. As obrigações secundárias são aquelas que eles devem cumprir se violarem as obrigações primárias, ou seja, são obrigações de responsabilidade. Quais são as funções da responsabilidade do Estado? Também há aqui uma grande discussão, eu só chamo a vossa atenção para várias finalidades que normalmente são discutidas. Alguns autores privilegiam uma ou duas ou três ou várias, mas no fundo eles andam à volta disto. Uns dizem que a responsabilidade do Estado declara o direito internacional, tem uma função declaratória. Outros têm uma função satisfatória, ou seja, de no fundo, obrigar os Estados a prestarem contas, digamos, dos seus atos e como se diz, assumirem a responsabilidade pelos seus atos no sentido de compensarem os lesados pelos seus atos. Uma função inibitória no sentido de procurar dissuadir os Estados de incorrerem em responsabilidade internacional, uma função ressarcitória, lá está, de compensação. Qual é a diferença entre satisfatória e a ressarcitória? A satisfatória, digamos, tem mais aquela ideia de dar satisfações, ou seja, no fundo de prestar contas e de alguma forma até pedir desculpa, não é? No fundo. Depois uma função sancionatória, ou seja, de repressão, digamos, da responsabilidade dos atos ilícitos dos Estados, e uma função normativa no sentido de que afirma que o direito internacional não é voluntário quanto ao seu cumprimento, mas é de facto uma norma jurídica que deve ser observada. Bom, depois também temos aqui esta ideia de que a responsabilidade do Estado é o correlato da soberania dos Estados, ou seja, assim como a responsabilidade é o correlato da liberdade individual, não é? Também, lá está, se os Estados querem ser soberanos, então devem assumir essa autonomia e a responsabilidade inerente. Depois temos esta ideia, que é a expressão da igualdade soberana dos Estados e da reciprocidade e das relações simétricas, ou seja, tanto o Estado forte deve compensar o mais fraco, como o fraco deve compensar o mais forte e a responsabilidade não deve ligar, ou, digamos, atender às assimetrias de poder político e económico que possam existir.
Bom, depois temos aqui uma discussão que eu trato aí no manual e que vocês podem ler um pouco, que era no fundo a discussão de saber qual é exatamente a natureza jurídica desta responsabilidade e quais são os contornos desta responsabilidade, etc. Essa matéria, essa é uma discussão que está aí no manual, eu remeto para ela, mas não dei muita importância, não é preciso perderem muito tempo com ela, sinceramente. Passem os olhos, vejam mais ou menos o que é que está aí, mas não é fundamental, é mais uma questão teórica do que uma questão prática. Depois temos aqui, digamos, os elementos de um ato internacionalmente ilícito, no artigo 2º, que pode ser uma ação ou omissão atribuível a um Estado, não é? E que seja uma violação do direito internacional, não é? Uma ação ou omissão atribuível ao Estado e que seja uma violação do direito internacional. Isto aqui não está muito mal neste sentido. Não é? Não sei se vocês têm visto, e a propósito do coronavírus, têm surgido inclusivamente algumas ações judiciais que estão a ser interpostas nos Estados Unidos contra a China, não é? Dizendo que o coronavírus, no fundo, resultou de ações e omissões da China, não é? E, portanto, causou danos a muita gente nos Estados Unidos, então e a China deve ser responsabilizada. Pronto, lá está. Isso repara, não é apenas uma questão de direito substantivo, ou seja, a questão de saber se há ou não responsabilidade por parte da China, mas depois também, que é uma outra questão, que é a questão de saber onde é que essa responsabilidade deve ser acionada. Não é? Por exemplo, se é num tribunal internacional, imaginem uma ação Estados Unidos contra a China, não é? Mas era preciso para isso que ambos os tribunais aceitassem a jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça, coisa que não acontece, não é? Mas a outra questão de saber é se, por exemplo, os lesados podiam ir, por exemplo, para um tribunal dos Estados Unidos pôr uma ação contra a China, e isso aí já é uma questão que tem a ver com uma matéria sobre a qual nós falámos no primeiro semestre, mas que depois se calhar também ainda vamos referir aqui a este propósito, que é a questão da imunidade dos Estados. Não é? A questão de saber se um Estado pode ser demandado nos tribunais de outro Estado, não é? Que é uma outra questão. Bom, aqui, no fundo, temos um esquema que trata dos artigos 4 a 11 do projeto de convenção sobre a responsabilidade dos Estados. Não é? Portanto, vocês aí devem ir aos draft articles, não é? Digamos, devem procurar assim, draft articles de state liability, não é? Perdão, e vão lá, digamos, ver isso, não é? E encontram digamos, esses artigos. Sobre a responsabilidade internacional. Portanto, reparem, basta irem à internet e procurarem em draft articles, aquilo surge assim, draft articles in responsibility of state for international liability. Tem os draft articles e tem inclusivamente, encontram um comentário. Um comentário, e no total são 114 páginas. Bom, se vocês quiserem, passem os olhos por isso, fazem um browsing, não é? Mas não é absolutamente necessário. Vejam os artigos e, se quiserem, pronto, leiam o comentário, não é? Que é um comentário bastante interessante. Mas, claro, obviamente, devem lembrar-se do seguinte, jovens, isto é uma disciplina de primeiro ano, não é? Não é uma disciplina de primeiro ano e, portanto, nós aqui, obviamente, temos que ter cuidado com a dose, não é? Ou seja, como dizia Paracelso, a diferença entre o medicamento e o veneno está na dose. E nós temos que ter aqui muito cuidado com a dose, não é? E é isso que eu procuro fazer. Agora, então o que é que eu faço na minha tentativa de dosear? Na minha tentativa de dosear, eu mostro-vos que o Estado, portanto, aí, digamos, fala-se do Estado e do Estado cúmplice, admite-se
digamos, a cumplicidade do Estado, há ações e omissões, há também responsabilidade ultra-vires, ou seja, responsabilidade que é quando um ato, por exemplo, praticado, imaginem, pelo exército de um Estado, mas em violação das suas normas e das regras de empenhamento, etc, etc, digamos, uma ação ou omissão é cometida, não é, violando essas normas, mas mesmo assim, não é, claro, apesar deles agirem fora dos poderes que lhes foram confiados, não é, ou atribuídos, apesar disso eles são responsáveis porque agem em nome do Estado, digamos, com o uniforme do Estado e, portanto, é um ato que é imputável ao Estado ultra-vires. Ou seja, mesmo, digamos, exorbitando os poderes que o Estado confiou a essas pessoas. Depois temos aqui, lá está, que quando os órgãos de soberania do Estado, o Exército, Estados federados ou regiões, digamos, ou privados a quem foram concedidas prerrogativas de soberania, não é, de direito público, ou insurretos que assumem o governo, etc, etc, tudo isso pode levar, digamos, à imputação de determinados atos a um Estado. Não é? Portanto, é importante aí. Por exemplo, disposições de soberania, não é? Quando o Estado entrega determinadas funções a privados, não é? Com poderes públicos, por exemplo, empresas de segurança privada. Algumas empresas de segurança privada são quase empresas militares, não é? Grupos sob controle, privados sob regulação e supervisão, etc, etc. Isso, no fundo, são critérios que são utilizados para saber quando é que uma conduta pode ser imputável ao Estado para efeitos de o Estado ser o responsável por essa conduta. Lá está, depois tenho aqui alguns casos, não é, do Tribunal Internacional de Justiça. Por exemplo, aqui, o Tribunal considerou os Estados Unidos responsáveis pela falta de notificação e existência de minas, da existência de minas nos portos nicaragüenses. Não é? Isto foi digamos, uns episódios que aconteceram lá no tempo do presidente Ronald Reagan, não é? De umas guerras lá, digamos, contra os contras da Nicarágua, que eram, digamos, um grupo que tinha o poder, mas que tinha uma ideologia marxista, e depois havia os freedom fighters, etc, etc, e os Estados Unidos foram ali metidos. Aquilo era um bocado obscuro, não é? Havia ali muitas negociatas por trás daquilo, mas a verdade é esta, é que, então, depois isto foi litigado, os Estados Unidos perderam, depois por perderem até deixaram de reconhecer a jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça. Olha, foi assim uma coisa não muito bonita, mas a verdade é esta, é que vemos aqui alguns segmentos destas decisões que vão mostrando quem é responsável por quê. Depois, conduta dos órgãos do Estado. Lá está, aqui no fundo é aquilo que estava ali naquele esquema, não é? Que alguns, por exemplo, os atos de um parlamento, de um executivo, de um judiciário, são imputáveis a um Estado para efeitos de responsabilidade. Não é? Isso aí é mais ou menos isso que está aqui. Por exemplo, imaginem, um ato quem é que é responsável por um ato do governo da Califórnia? São os Estados Unidos da América, não é? Quem é que é responsável internacionalmente por uns estados do governo regional da Madeira? É Portugal, não é? Pronto, claro. Não é? Compreende? Isto aqui não é assim muito difícil. Lá está. Depois temos aqui outro caso do Tribunal Internacional de Justiça para vocês verem como é que isto funciona em termos de responsabilidade. Diz assim, a República Democrática do Congo, pela conduta das suas Forças Armadas, lá está, quem é que teve conduta? As Forças Armadas. Quem é que é responsável? A República Democrática do Congo, não é? Então o que é que aconteceu aqui? A República Democrática do Congo, pela conduta das suas Forças Armadas, que atacaram a Embaixada do Uganda em Kinshasa, maltrataram os diplomatas do Uganda e outras pessoas nas instalações da Embaixada, maltrataram os diplomatas do Uganda no aeroporto internacional de Nijili, bem como a sua incapacidade de fornecer proteção eficaz à Embaixada do Uganda, não é? Porque essa é a responsabilidade, como nós já vimos no semestre passado, essa é a responsabilidade dos Estados,
não é? De protegerem as embaixadas, de garantirem as imunidades sobre as missões diplomáticas, não é? Ora, lá está, e as inviolabilidades, ora, lá está. Aqui isso não aconteceu, ou seja, os soldados da República Democrática do Congo não apenas não protegeram a Embaixada do Uganda, como maltrataram, entraram nas instalações, maltrataram os diplomatas, etc, etc. Ora, lá está. Portanto, depois, quem é que responde? A República Democrática do Congo, não é? E lá está, e diz aos seus diplomatas, pelo seu fracasso em impedir que arquivos e propriedade do Uganda fossem apreendidos nas instalações da Embaixada do Uganda. Lá está. Então, esta conduta, qual foi a conduta? Uma entrada na Embaixada do Uganda, digamos, maltratos a missão diplomática, destruição de arquivos, etc, etc. Por quem? Pelos soldados da República Democrática do Congo, não é? Elementos das Forças Armadas, não é? O que é que isto consubstanciou? Consubstanciou uma violação das obrigações para com a República do Uganda ao abrigo da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, já falámos dela. Ora, lá está. Então o que é que daqui decorre? Responsabilidade internacional. Não é? Responsabilidade internacional. O Uganda viu a sua embaixada totalmente ou substancialmente destruída, não é? A sua missão diplomática atacada, os seus arquivos, inclusivamente, fossem, digamos, foram apreendidos, etc. E então o que é que aconteceu? Isso consubstanciou uma violação do direito internacional, causou dano. Quem é que é responsável? É o Estado da nacionalidade dessas Forças Armadas, que era a República Democrática do Congo. Não é? Pronto. Reparem, isto não é propriamente muito difícil, não é? Se vocês pensarem bem. Bom, aqui, outra. Artigo 5º. Considera-se ato do Estado segundo o direito internacional, conduta de uma pessoa ou entidade que não seja órgão do Estado, consoante o artigo 4, que, de acordo com a legislação daquele Estado, pode exercer funções de poder público. Lá está, por exemplo, se um Estado, em vez de mandar o exército, diz assim, olha, eu vou contratar uma companhia como a Blackwater, não é? Uma companhia de segurança e tal, para, no fundo, defender os meus interesses. Essa companhia age em nome do Estado, exerce prerrogativos de direito público, detém pessoas e pode, inclusivamente, usar a força em nome, por conta e no interesse do Estado. Ora, lá está. Eles podem ser responsabilizados pelo Estado, sim, mas o Estado pode ser responsabilizado internacionalmente por danos causados por essa companhia, não é? À qual foram atribuídas prerrogativas de direito público, não é? Claro que o Estado depois dizia, vocês deixaram-me mal visto e tal, vocês são responsabilizados nos Estados Unidos da América e vão para a cadeia. Tudo bem, pode fazer isso e deve fazer isso, mas não deixa de ser responsável internacionalmente, não é? Se recorreu a essas empresas de segurança militar, se lhes transferiu prerrogativas de direito público, não é? E de usar a Força Armada para defender os seus interesses, sim, tem que haver responsabilidade. Depois temos aqui, considerar-se-á ato do Estado segundo o direito internacional a conduta de um órgão posto à disposição de um Estado por outro, não é? Sempre que o órgão estiver exercendo atribuições de poder público do Estado a cuja disposição ele se encontra. Lá está, se os Estados decidem colaborar um com o outro e um diz assim, olha, vão aí os elementos, por exemplo, do meu exército. Bom, então, digamos, isso também, digamos, pode no fundo, levar à responsabilidade do Estado, não é? Se o Estado aceita que outro órgão do outro Estado venha a exercer responsabilidades próprias, não é? Bom, então assume também a responsabilidade pelos atos desse órgão, desse outro Estado. Não é? Bom, depois temos aqui mais, pronto, lá está, depois acha naquela capacidade, mesmo que ele exceda a autoridade ou viole instruções, é a tal responsabilidade do ultravírus. Mas o meu exército violou as normas que eu lhe dei, não interessa, é o teu exército. Violou o direito internacional, violou as tuas próprias normas, não interessa, violou o direito internacional, é o teu exército, tu és responsável.
compreendem? É um bocado isso, essa lógica. Portanto, não é uma lógica difícil de entender, jovens. Eu espero que não se fiquem minimamente intimidados com isto, leem os artigos e compreendem. Depois, considerar-se-á ato de Estado, segundo o direito internacional, a conduta de uma pessoa ou grupo de pessoas, se esta pessoa ou grupo de pessoas estiver de facto agindo por instrução ou sob a direção ou controle daquele Estado ao executar a conduta. Não é? É a questão de, digamos, agir por instrução ou sob a direção ou controle daquele Estado. Ora, lá está, temos aqui o famoso caso que eu acho que já referi brevemente no primeiro semestre, mas que encaixa aqui também. Isto foi uma decisão do Supremo Tribunal da Holanda, mas em que era uma questão da responsabilidade internacional, ou seja, um grupo de familiares de vítimas de um massacre de Srebrenica, não é? Como dizem lá nos Balcãs, mais ou menos, não é fácil de pronunciar, não é? Mas no fundo, repare, o que é que o Tribunal disse? E vocês podem, basta fazerem cut-paste destes números aqui, destas referências, e encontram o caso no Google, obviamente. Hoje encontra-se tudo no Google e lembrem-se disso, jovens, isso facilita muito a vossa vida. Diz assim, responsabilidade do Estado holandês pela omissão na proteção dos familiares do autor, que era um tradutor das Nações Unidas. O batalhão holandês não deu a devida proteção aos refugiados muçulmanos bósnios em causa. Apesar de estar ao serviço das Nações Unidas, a omissão do batalhão é imputável à Holanda porque esta tinha o controle efetivo no momento. A omissão foi uma conduta ilícita porque havia um risco sério para a vida e integridade física. Os tribunais nacionais não podem abdicar do controle da conduta dos capacetes azuis dos respectivos Estados. Chama a vossa atenção para o facto de que depois deste caso houve várias réplicas, não é? Mas neste caso basicamente era digamos, o seguinte, digamos, havia um tradutor das Nações Unidas, exatamente, das Nações Unidas, não é? que tinha um irmão mais novo e o seu pai. E então, como os sérvios estavam, digamos, a aproximar-se e eles temiam que os sérvios pudessem matar os homens, digamos, em idade de combater, eles pediram guarida num aquartelamento da Holanda. Digamos, o aquartelamento diz assim, olha, nós podemos dar-te guarida a ti, podemos dar-te guarida ao teu pai, mas ao teu irmão mais novo não vamos dar guarida. Digamos, então mandaram sair o irmão mais novo. O pai disse assim, bom, então eu vou com o meu filho mais novo, eu não vou abandonar, não vou deixar sozinho, o meu filho mais velho fica aqui no aquartelamento, mas eu vou com o meu filho mais novo. E a verdade é que ele e o seu filho mais novo foram mortos pelos soldados pelas milícias sérvias. Ora, lá está. E aqui então, o que é que se entendeu? Entendeu-se que a Holanda podia saber, ou sabia, ou podia e devia saber que realmente aqueles homens corriam risco de vida. E podia ter dado ordens aos seus soldados para garantirem a presença do tradutor, do pai e do irmão mais novo do aquartelamento. E, portanto, apesar de os soldados holandeses estarem sob a autoridade das Nações Unidas, a verdade é que era o exército holandês que tinha o controle efetivo daquele momento. Não é? E, portanto, podendo decidir, estando em condições de decidir, é responsável pela omissão de proteção. Não é? Portanto, e como era um ato do exército holandês, o Supremo Tribunal da Holanda disse que a Holanda deve assumir a responsabilidade. Bom, reparem que aqui foi uma ação intentada por, digamos, bósnios, familiares de bósnios, no Tribunal da Holanda, não
num tribunal estrangeiro, mas num tribunal da Holanda, e o Supremo Tribunal deu razão. Bom, lá está, depois temos aqui esta questão de saber quando é que há controlo, não é? Quando é que se considera que, digamos, há controlo. Não é? Por exemplo, a captura de Eichmann por um grupo de voluntários foi imputável a Israel. A tomada de reféns na Embaixada de Teherão foi imputada ao Irão. O financiamento dos contras na Nicarágua não bastou para imputar a sua conduta aos Estados Unidos. O apoio da Sérvia aos sérvios bósnios não foi suficiente para imputar à Sérvia o massacre de Srebrenica. Pronto, lá está. Bom, ora bem, jovens, é claro que a propósito disto, de cada um destes tópicos, eu podia estar aqui meia hora, digamos, a dissertar, mas não tenho condições para isso. A internet deve ser utilizada agora com uma certa parcimónia nesta conjuntura em que toda a gente está a utilizar a internet e, portanto, vou avançar. Bom, mais um caso aqui, ou melhor, um segmento do caso que eu referi há bocado. O presidente dos Estados Unidos autorizou uma agência do governo dos Estados Unidos, a CIA, a colocar minas nos portos da Nicarágua. No início de 1984, as minas foram colocadas dentro ou perto dos portos de El Bluff, Corinto e Puerto Sandino, em águas interiores da Nicarágua e no seu mar territorial, por pessoas sob o pagamento e que atuaram sob as instruções dessa agência, sob a supervisão e com o apoio logístico dos Estados Unidos. Embora não esteja provado que todo o pessoal militar dos Estados Unidos tomou parte direta nas operações, os agentes dos Estados Unidos participaram no planeamento, direção e apoio. A imputabilidade destes ataques aos Estados Unidos parece, portanto, ao Tribunal estar demonstrada. Não é? Lá está, pronto. Ou seja, no fundo, o que é que eles fizeram? Digamos, indivíduos sob as instruções da agência, com supervisão, com apoio logístico de agentes dos Estados Unidos, colocaram minas, digamos, naquelas águas interiores. Ora, lá está. Isso foi suficiente para dizer que o Estado é que deve assumir a responsabilidade, neste caso os Estados Unidos. Depois aqui com uma, digamos, com uma nuance noutro contexto. Não é? O Tribunal considera que é claro que uma série de operações, isto a propósito de todos os aspectos da operação, uma série de operações foi decidida e planeada, se não, na verdade, pelos conselheiros dos Estados Unidos, pelo menos em estreita colaboração com eles e com base na inteligência e no apoio logístico dos Estados Unidos, que os Estados Unidos foram capazes de oferecer. Os contras, grupo de guerrilha, continuam a ser responsáveis pelos seus atos, em particular pelas supostas violações do direito de humanidade. Para os Estados Unidos serem legalmente responsáveis, teria que ser provado que o Estado tinha o controle efetivo das operações no decurso da qual as supostas violações foram cometidas. Ou seja, neste caso o Tribunal Internacional de Justiça disse, olha, algumas coisas são imputáveis aos Estados Unidos, não é? Quando ele tinha controlo, quando ele supervisionava, quando ele dava apoio logístico, etc. Mas houve muitos outros aspectos da atividade dos contras que não estavam no controle efetivo, sob controle efetivo dos Estados Unidos. Portanto, nesses aspectos, os contras continuam a ser responsáveis. Não é? Portanto, aqui, neste caso, atribui-se alguma parte da responsabilidade aos Estados Unidos, quando eles tinham o controlo e a supervisão e davam apoio logístico e forneciam agentes, etc. Mas havia outros aspectos da atividade deste grupo de guerrilha, os contras da Nicarágua, que não eram imputáveis aos Estados Unidos. Ou seja, nem tudo lhes era imputável, apesar de eles terem apoio, não é, dos Estados Unidos, não podiam ser responsabilizados por tudo o que eles fizeram. Bom, aqui, lá está, o vínculo da imputação. Não é? A imputação pode ser objetiva e pode ser subjetiva. Subjetiva, quando há dolo, negligência, através da doutrina do dolo, da negligência e da doutrina de que o superior responde, não é? Responde at superior, não é? Que é a responsabilidade do comitente, não é? Como aqui se diz na nossa legislação da responsabilidade civil. Bom, há na distinção entre comitente e comissário, não é? Bom, vamos aqui.
Tribunal considera que a existência de uma intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional ou étnico dos sérvios da Croácia não foi provada neste caso. Em particular, enquanto atos que constituem actos réus de genocídio foram cometidos, não foram perpetrados numa escala tal que só poderia razoavelmente demonstrar a existência de uma intenção genocida. Isto é importante porque para certas condutas existe uma mens rea, não é? Uma intenção, não é? Digamos, isto também é importante aqui. Depois temos aqui alguns casos da responsabilidade objetiva, de imputação objetiva, não é? Que é o caso da responsabilidade do Estado que procede ao lançamento de objetos espaciais pelos danos por estes causados no território do outro. Aqui não é preciso saber se há culpa, se há negligência, se há dolo, não é? Se há dolo direto, dolo necessário, dolo eventual, negligência simples, grosseira, consciente, inconsciente. Não estamos aqui perante isso, o que estamos aqui é a responsabilidade pelo risco, dizendo assim, olha, esses engenhos espaciais são muito perigosos, portanto, quem os lança assume a responsabilidade. Bom, depois aqui também a cumplicidade é um outro aspecto que aparece aqui, depois há aqui uma outra questão que é a ação, não é? Digamos, há atos pontuais, há atos de execução continuada, há atos compostos e há complexos de atos, não é? Portanto, de toda uma série, e isto pode ser importante aqui, mas se calhar vou saltar isto para simplificar, não é? Diz assim, a violação de uma obrigação por um ato de um Estado que não tenha caráter contínuo ocorre no momento em que o ato é realizado, mesmo que os seus efeitos perdurem. A violação, portanto, ou seja, há atos que não têm caráter contínuo, são produzidos naquele momento, pronto, mesmo que os efeitos se prolonguem no tempo, são atos naquele momento. A violação de uma obrigação internacional por um ato de um Estado que tenha caráter contínuo se estende por todo o período durante o qual o ato continua e permanece em desacordo com a obrigação internacional, ou seja, se um ato é contínuo, enquanto ele continuar e enquanto continuar a violar o direito internacional, digamos, aí temos, portanto, temos a continuidade do ato. Isto é importante para quê? Olha, às vezes pode ser importante para saber, por exemplo, se um tribunal é ou não competente. Não é? Se um tribunal é ou não competente. Porque, repara, se um Estado, digamos, só adere ao Tribunal Internacional de Justiça depois de ter sido consumada a agressão por parte do outro Estado, depois não pode vir pedir, digamos, a intervenção do Tribunal Internacional de Justiça. Depois, a violação de uma obrigação internacional que exija do Estado a prevenção de um certo acontecimento produzir-se-á no momento em que começa este acontecimento e se estende por todo o período em que o evento continua e permanece em desacordo com aquela obrigação. Não é? A violação de uma obrigação internacional que exija do Estado a prevenção de um certo acontecimento, não é? Quando o Estado deve prevenir, mas não previne, produzir-se-á no momento em que começa esse acontecimento e se estende por todo um período em que o evento continua e permanece em desacordo com aquela obrigação. Pronto, isto aqui, lá está, isto aqui é importante, violação proveniente de um ato composto, não é? Um ato composto. A violação da obrigação internacional por um Estado por meio de uma série de ações ou omissões definidas como em conjunto como ilícitas. Ocorre quando a ação ou omissão que tomada com as outras ações ou omissões é suficientemente para constituir o ato ilícito. Interessante aqui. Em tal caso, a violação se estende por todo o período, começando com a primeira das ações ou omissões da série e se prolongando enquanto as ações ou omissões forem repetidas e permanecerem em desacordo com a obrigação internacional. Isto aqui é muito interessante porque às vezes, por exemplo, há uma campanha militar com bombardeamentos sucessivos que uns dizem, é um único bombardeamento, outros dizem, não, são vários, e normalmente, e o Tribunal Internacional de Justiça, por exemplo, já considerou que uma campanha de bombardeamentos sucessivos durante vários dias
vários aviões a levantarem voo e a irem bombardear num dia, depois no outro dia, etc. O tribunal já disse, olha, isso é um único bombardeamento, digamos, é um único bombardeamento. Bom, depois temos aqui a responsabilidade, a violação de uma obrigação, que pode ser simples ou grave, um dano, um nexo de causalidade entre a violação e o dano, e depois a inexistência de causas de exclusão. Também é importante. Há uma violação de uma obrigação internacional por um Estado quando um ato deste Estado não está em conformidade com o que lhe é requerido pela obrigação, seja qual for a origem ou a natureza dela. Não é? Portanto, isto é importante aqui. E então temos aqui vários tipos de obrigações internacionais. Obrigações objetivas, não é? E obrigações erga omnes, desculpem, que é contra todos, não é? Que são objetivas, não sinalagmáticas, ou seja, não pressupõem um toma lá da cá, ou eu dou-te isto e tu dás-me aquilo, não é? E obrigações interpartes, que protegem interesses subjetivos dos Estados, vinculam os Estados que as assumirem. Depois, lá está, é isso que está aqui dito, não é? É isso que está aqui dito, se vocês virem. As obrigações do Estado responsável enunciadas nesta parte podem existir em relação a outro Estado ou a vários Estados ou à comunidade internacional como um todo. Não é? Lá está. Pronto, isso aqui não é problemático. Não é problemático. Bom, por exemplo, aqui, só para vocês verem mais uma vez o caso de Nicarágua contra os Estados Unidos, que, como eu disse, os Estados Unidos não gostaram muito do resultado e renunciaram à jurisdição do tribunal. O tribunal considera que a minagem de portos nicaragüenses e os ataques diretos a portos, as instalações de petróleo e o embargo comercial geral de 1 de maio de 1995 não podem ser justificados como necessários para proteger os interesses essenciais da segurança dos Estados Unidos. Por conseguinte, o Tribunal considera que os Estados Unidos é prima facie responsável pela violação de uma obrigação de não privar o Tratado de 1956 do seu objeto e finalidade, Pactação de Cervanda, tendo cometido atos em contradição com os termos do Tratado. Lá está, isto só para vos dizer que os interesses protegidos pelas obrigações internacionais podem ser particulares ou podem ser gerais ou universais, não é? Isto aqui não é difícil. E depois quais são as violações, não é? Quais são as violações? Violações graves, por exemplo, violações de os cógenes, falta grosseira ou sistemática, não é? Uma violação grosseira ou sistemática. Consequência para os demais Estados. Quando um Estado viola sistematicamente obrigações internacionais, os outros Estados não devem reconhecer isso e devem cooperar na cessação dessas violações. Danos podem ser materiais patrimoniais, emergentes, lucros cessantes. Causas de exclusão da responsabilidade. Quando é que um Estado, isto também vem lá nos draft articles, no projeto de artigos. Por exemplo, o consentimento ou negligência do lesado, a legítima defesa do Estado, não é? Contramedidas, não é? O Estado sente-se, digamos, objeto de hostilidades e adota contramedidas que não são necessariamente militares, não é? Força maior, perigo, estado de necessidade, não é? E então temos aqui o conteúdo da responsabilidade, não é? Por exemplo, o que é que o Estado deve fazer? Não é? Deve cessar a violação, deve dar garantias de não repetição, deve dar uma imunização e uma satisfação moral, não é? Por exemplo, satisfação moral, não é? Eu ponho aqui a bandeira do Japão, porque durante muito tempo os japoneses recusavam-se a pedir desculpa por terem, digamos, utilizado mulheres chinesas e coreanas como escravas sexuais do exército japonês, não é? E não pediam desculpa. Ora, mas, no entanto, digamos, há um artigo, aqui há tempos li um artigo
sobre digamos, a importância do pedido de desculpas e quais são os elementos que um pedido de desculpas deve conter para ser aceito como genuíno. Em primeiro lugar, uma expressão de pesar, uma explicação do que aconteceu de errado, a assunção da responsabilidade, uma declaração de arrependimento, uma oferta de reparação e um pedido formal de desculpas. Não é? Ou seja, não basta dizer lamento o que aconteceu. Não é? Porque às vezes os Estados dizem lamentamos o sucedido. Mas não é só lamentar o sucedido, é pedimos desculpa pelo que fizemos. Passou-se isto assim, não devia ter acontecido, assumimos a responsabilidade, estamos arrependidos, não vamos voltar a fazer e oferecemos-nos para reparar as vítimas. Isto é importante. Não é? As consequências jurídicas de um ato internacionalmente ilícito, de acordo com esta parte, não afetam a continuidade do dever do Estado responsável de cumprir a obrigação violada. Não é? Lá está. E isto é importante. O Estado deve cumprir. Ou seja, não deve... Olha, eu não cumpro, mas peço desculpa. Não, deve cumprir. Depois, deve cessar o ato, deve dar garantias de não repetição, deve reparar qualquer dano material ou moral, não é? E se possível, restaurar aquilo que existia antes, não é? É claro que não se pode ressuscitar os mortos, não é? Por exemplo, num conflito. Não é? Mas pode-se, por exemplo, reparar danos à propriedade, não é? Reedificar. Não é? Não se pode restaurar os mortos, mas, não é? No fundo, portanto, mas na medida do possível restabelecer a situação que existia antes que o ato ilícito fosse cometido. Não é? A indenização, não é? A obrigação de indenizar, lá está. Deve cobrir, digamos, os danos emergentes e os lucros cessantes e a obrigação de dar satisfação, é o tal pedido de desculpas, não é? Dar satisfação. Por exemplo, aqui um caso, a Alemanha Federal contra os Estados Unidos. Os factos. 2 irmãos alemães foram condenados à morte nos Estados Unidos por assalto à mão armada e homicídio. Os Estados Unidos não avisaram as autoridades consulares da Alemanha como deviam fazer, não é? Ao abrigo do artigo 36 da Convenção de Viena sobre as relações consulares. Então, os indivíduos, ou pelo menos um deles, foi condenado à morte e executado, não é? O Tribunal Internacional de Justiça ainda tentou dar ordens para suspender a execução, mas não foram acatadas. E então, no fundo, os Estados Unidos foram considerados responsáveis e depois deram à República Federal da Alemanha, na altura, digamos, garantias de não repetição. Aqui Costa Rica contra Nicarágua, por exemplo. A Nicarágua ocupa, constrói túneis e estradas e coloca a instalação militar do território da Costa Rica junto à sua fronteira. Procede a obras do rio San Juan, afetando a sua navegabilidade pela Costa Rica, garantida pelo tratado. São identificadas consequências prejudiciais ao ambiente. O que é que o Tribunal Internacional de Justiça diz? A Costa Rica tem a soberania sobre o território disputado, a Nicarágua tem o dever de compensar a Costa Rica por danos materiais causados pela ocupação do território, custos por ela suportados na ação judicial. E lá está. Depois põe-se a questão de saber quem é que pode invocar a responsabilidade. Bom, às vezes pode ser um Estado lesado, não é? Pode ser um Estado membro de um grupo lesado e um Estado especialmente lesado pela violação erga omnes. Bom, e agora então põe-se a questão de saber, quem pode instaurar a ação e contra quem? Bom, aí o que se diz é o seguinte. Quando é um Estado contra um Estado, isso deve ser litigado no Tribunal Internacional de Justiça e isso depende dos Estados em causa terem aceito, digamos, a jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça. Agora, claro, imaginem, por exemplo, no caso, se vocês forem à internet agora, veem que em vários estados dos Estados Unidos
na Califórnia, na Flórida, no Texas, etc., surgiram várias pessoas que se consideram prejudicadas pela China e que foram litigar por ações contra a China, não é? Repare, o que é que a China vai invocar? A China vai invocar a imunidade soberana, não é? Repare, desculpem, tenho aqui mais casos, já tínhamos falado destes casos a propósito do lado do meio dos mecanismos de resolução de conflitos, portanto aqui não vou voltar, mas no fundo, digamos, voltando aqui à questão da China e do coronavírus, não é? Portanto, o que é que está a acontecer? Vários indivíduos e empresas e etc. sentem-se lesados pela China, acham que o coronavírus se tornou extremamente grave nos Estados Unidos por causa de ações e omissões da China. Então o que é que eles querem fazer? Instaurar, e já estão a instaurar nos tribunais americanos, ações contra a China. O que é que a China vai invocar? A China vai invocar a imunidade internacional do Estado. Aliás, há uma lei, há uma lei internacional que é exatamente, há uma lei norte-americana, não é, sobre isso, sobre a responsabilidade dos Estados, que garanta a responsabilidade, a imunidade dos Estados, não é? E portanto, digamos, muito provavelmente é isso que, digamos, é isso que digamos, a China vai invocar, não é? A China vai invocar. Agora, é claro que o problema é o seguinte, é que este não é só uma questão jurídica, é uma questão um bocado política e, portanto, num contexto de alguma politização dos próprios tribunais americanos, a China não sabe exatamente com o que é que vai contar, não é? A China não sabe exatamente o que é que vai... Em princípio, digamos, em princípio os Estados Unidos iriam garantir a imunidade da China, mas, não é, como o próprio Donald Trump já veio dizer e tal, que a China é responsável pelo vírus, etc, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. A verdade é que a China certamente vai procurar invocar a sua imunidade e dizer que não pode ser demandada nos tribunais dos Estados Unidos. Mas, lá está, se as coisas correrem como seria de esperar, não é? Digamos, assim aconteceria, não é? Mas não sabemos, não sabemos. Os Estados Unidos normalmente garantem a imunidade, mas lá está, não se sabe bem o que é que vai fazer, não é? Porque os Estados Unidos têm uma lei que é o Foreign Sovereign Immunities Act, não é? de 76, que garante essa imunidade, mas a verdade é esta, tribunais politizados podem dizer o seguinte: não senhora, a China vai ser julgada, e vai ser julgada à revelia se não aparecer no tribunal, e vai ser condenada, e vamos no fundo congelar os ativos que ela tenha aqui, e com esses ativos que ela tenha nos Estados Unidos compensar as pessoas. Não sei. Reparem que isto é uma questão também muito política, porque isto iria abrir um contencioso brutal entre a China e os Estados Unidos, contencioso esse que já existe e que, no fundo, iria agravar, e portanto, não é fácil, não é? Eu sinceramente acho que neste caso, digamos, estamos aqui mais perante, digamos, a avaliação
de atos de discricionariedade política e, portanto, de soberania da China, e não tanto a atos de simples responsabilidade. Mas como disse, reparem, se vocês virem, naquela distinção entre a imunidade absoluta e a imunidade relativa, normalmente diz assim, que os atos iuri imperi, os atos de soberania, não são sujeitos à responsabilidade. Mas depois diz assim, mas são sujeitos à responsabilidade, por exemplo, os danos causados a pessoas e bens. Ou seja, são considerados atos de gestão. Ora, lá está, é por aqui que eles vão tentar entrar. Não é? Mas é complicado, é complicado porque se formos por aí, se interpretarmos de uma forma generosa esta cláusula de danos causados a pessoas e bens, não é? Por políticas, por decisões políticas, não é? Políticas de saúde, políticas de ambiente, etc, etc. Então podemos ter aqui uma porta aberta para ações de responsabilidade contra o Estado e para, digamos, um assédio total nesta matéria, não é? Um assédio total dos Estados nesta matéria. Bom, depois tenho aqui, digamos, mais matéria, mas não vou perguntar aqui isto, não é? Não vou perguntar isto aqui, os tempos também não estão para abusarmos muito destas perguntas um bocadinho mais técnicas. Portanto, deixo estas considerações aqui convosco, vejam o manual, vejam outros manuais, procurem também materiais na internet, eu referi aqui vários casos, vejam aqui alguns destes casos e entretanto desejo-vos as maiores felicidades e continuação de bom estudo.